Gente, primeiro que eu queria começar dizendo que talvez esse vídeo ele saia um pouco de frente dos demais vídeos em questão de qualidade e tudo mais. Por quê? Porque dessa vez eu tô gravando com a câmera de trás do meu celular. Ou seja, se eu tô gravando com a câmera de trás do meu celular, quer dizer que a qualidade vai ser diferente, porque eu sei que a minha câmera da frente tá muito ruim. Segunda coisa, não tô gravando no microfone. Não sei se vocês já perceberam, mas meu microfone não tá aqui comigo hoje. Por quê? Porque até eu pegar o microfone, ligar o gravador, não sei o que lá, eu já ia desistir. E aí, eu não tava afim de fazer nada disso. Eu tava afim apenas de sentar, gravar e conversar com vocês como eu sempre conversei, e eu quero continuar conversando, eu não quero que fique apenas lixado numa única coisa o meu conteúdo, então vou fazer aquilo que eu gosto muito de fazer, que é falar sobre o cotidiano, tá bom? Ah, então tá bom. Ah, Juan, qual é o tema desse vídeo de hoje? Eu não sei se vocês já viram pela thumb, eu espero que sim, e o cachorro começou a latir, vou fechar a porta. Nossa, mas ele tá usando uma blusa curta? Tô. O tema do vídeo de hoje, ou pelo menos a pergunta que eu quero responder principalmente é: o que faz de alguém ser homem, ou pelo menos o que faz de alguém ser adulto, agir como adulto e coisas do tipo. Eu tava trocando ideia com esse meu amigo ontem, e ele veio me perguntar assim: Juan, você pode conversar um pouco comigo, não sei o quê? Eu falei: posso, o que é o papo da vez? Aí ele veio falar assim pra mim: cara, então, eu quero muito tentar fazer as coisas na internet, eu não sei se tá dando certo, eu queria saber se você tem uma percepção do porquê que suas coisas deu certo, se você tem uma percepção do que as pessoas gostam do seu conteúdo, por que engajou tanto, como que você conseguiu tanto inscrito em tão pouco tempo. Eu falei: cara, a brisa é que eu acho que aconteceu principalmente para que cada vídeo do Pokémon, que é onde tem a principal fonte de pessoas vindas até o meu canal, eu preciso que as pessoas comentem em cima dos meus vídeos, para que eu possa poder fazer o próximo vídeo. E como eu preciso que as pessoas comentem, eu também preciso que você comente aqui nesse vídeo, para que ele seja entregue para cada vez mais pessoas e a gente tente fazer uma ótima comunidade. Eu derrubei café em cima de mim. Droga, derrubei café. Enfim, preciso do seu comentário. E que nos vídeos dos shorts, esses comentários eles são naturais. Porque para que o próximo vídeo aconteça, eu preciso que pelo menos uma pessoa comente uma ideia legal sobre Pokémon, para que eu possa fazer o próximo. Isso faz sentido? Ótimo. E aí, quando eu comecei a fazer esses vídeos, eu achei que não ia dar nada. O primeiro eu falei assim: mano, não vai dar nada. Mas eu pedi... Cachorro. Mas eu pedi para que alguns amigos comentassem nesse primeiro vídeo, principalmente para mim saber como que ia ser a taxa de retenção. Por exemplo, como eu estava pedindo para que pessoas de fora do meu canal, que não necessariamente eram inscritos, porque também tem essa, tem alguns amigos que eu sabia que não eram inscritos ainda no meu canal, estavam comentando em cima do primeiro vídeo, era provável que o algoritmo entendesse que isso seria entregue para mais pessoas. Só que esse mais pessoas, na minha cabeça, ia ser no máximo mais umas 500 a mais. Não o tanto que tem sido nesses últimos tempos, porque a partir do primeiro vídeo, logo no primeiro vídeo já tinha mais de 100 comentários, uma coisa que eu nunca esperei na minha vida, e no segundo eu já tinha 200 e depois 400, e hoje em dia eu tenho na média de mais ou menos 600 comentários em cada um dos vídeos dos shorts, que faz com que aumente o engajamento e leve para mais pessoas e entregue, e o algoritmo entenda que tem pessoas que estão interagindo, e isso para mim é muito bom. Onde que isso entra dentro do papo do ser homem e tudo mais? Que durante essa conversa com esse meu amigo, a gente estava conversando sobre o que foi feito da vida, para onde a gente quer ir com a vida, porque ele veio me perguntar se eu queria alguma coisa específica com o canal. E aí eu peguei e falei: cara, a primeira coisa que eu quero com o canal é monetizar, porque apesar de eu estar aí com os meus 17 mil inscritos, eu não tenho monetização. Eu não sei se vocês sabem ou não, eu sou um canal que hoje em dia é muito grande em comparação a muitos demais. Tem alguns influencers que eu sigo que tem também canal no YouTube e que publica com uma periodicidade decente, perdão por isso. E que, tipo, no Instagram, no TikTok tem 2, 3, 4, 5 milhões e chega no YouTube tem 5 mil. Eu sou um cara que não tem milhão nenhum, tipo, tô longe de milhão, de qualquer rede social que seja, mas eu tenho milhão somado ao todo no YouTube. Só que o algoritmo de pagamento e monetização do YouTube mudou. Hoje em dia a gente precisa ter 10 milhões de views nos shorts, para que você começar a ser monetizado. Na verdade são 3 milhões, mas é para aquele sistema de pagamento, onde quem é fã, quem é inscrito, quem é isso, que é aquilo, te manda presentes. Igual quando tem live, e aí manda: fulano de tal mandou 15 reais. É a partir de 3 milhões que eu consigo ganhar esses presentes de live, mas os meus vídeos não são monetizados, eles não estão aptos a ter nenhum tipo de monetização, nem muito menos a colocar AdSense, anúncio, nem nada do tipo. Então a primeira coisa que eu quero fazer é monetizar o meu canal. Além disso, eu também quero continuar com o emprego que eu tenho hoje em dia, ou então ir para um novo emprego que me pague muito melhor do que eu já tenho hoje em dia. Na verdade, o emprego que eu tenho hoje em dia, ele é bom, ele é ótimo, mas é contrato fechado, e que em teoria acaba agora em julho. Acabou julho,
mês que vem eu já não tenho mais emprego. Ou seja, ou eu monetizo esse canal e começo a ganhar dinheiro com o canal, ou então eu arrumo um outro emprego que me pague muito melhor e que eu consiga alguma coisa o quanto antes, porque não dá pra ficar sem grana, porque contas precisam ser pagas. Onde que entra a questão de ser homem é de ter responsabilidade com as coisas. Pra mim, principalmente, dizendo. Semana agora, a gente teve a notícia de que a Isa foi traída. E aquele mulherão, aquela imensidão de mulher, aquela rainha, ela foi traída. Por um cara, e a gente só pode falar um cara. Tipo, ele é um cara. Ele não é um... É até foda de falar isso, mas tipo, você fala que um cara desses é um homem? Um cara que trai a mulher grávida com uma pessoa do passado, e aí já foi declarado por ela mesma que eles não vão estar mais juntos, que ela vai criar a filha dela por ela mesma e tudo mais, piriri, pororó. E aí numa dessa veio uma raiva muito grande de todos os outros caras e todos os homens do Brasil, porque, mano, como que tu faz uma loucura dessa? Como que tu faz? Como tu toma uma atitude dessa e tudo mais? Só que detonaram o cara porque ele é reserva do Mirassol, ele nem é efetivo do Mirassol até onde eu sei, e por isso ele era um cara, ele não era um homem. Aspas. Mas quando, por exemplo, o Neymar, que é um ídolo dos homens e dos caras, fez a mesma coisa, tá tudo bem. Vamos dar uma abafadinha aqui porque é o menino Ney. Numa dessas que a gente já coloca mais uma vez, é o menino Ney. Quando a gente fala que um cara dos seus mais de 30 anos é um menino, o que é ser um homem então? Porque eu lembro que desde muito cedo eu fui cobrado de que eu tinha que agir como homem, que eu tinha que fazer coisas de homem, que eu tinha que me meter no futebol, que eu tinha que ter uma voz grossa, que eu tinha que ter barba, que eu tinha que isso, que eu tinha que aquilo outro. Só que nada disso faz de você um homem. Porque você pode ter tudo e ser muito idolatrado pelas pessoas e ainda assim você é conhecido por um menino. E quando me perguntam a respeito da minha sexualidade, eu sempre falo que eu sou bi ou que eu sou pan. Eu não tenho problema nenhum em tentar explicar um ou tentar explicar outro. Eu entendo que para algumas pessoas um pouco mais leigas, faça mais sentido explicar que eu sou bi, que é basicamente falar que eu fico com homem e com mulher, tá ótimo. E quando eu encontro pessoas que estão mais dispostas a escutar, porque também tem essa, tem uma questão de você estar disposto a escutar uma explicação. Eu digo que eu sou pan, porque eu não me importo com o que você é, não me importo se você é homem, se você é mulher, se você se entende como não binário, se você se entende como uma pessoa cis, uma pessoa trans, qualquer coisa do tipo. Desde que você seja uma pessoa legal comigo, eu sinto interesse em você, eu vou querer trocar ideia com você e possivelmente me relacionar com você. Se você quiser eu de volta, aí a gente começa a se relacionar e desenvolve um relacionamento. E numa dessa, de vez em quando, por causa dessa segunda explicação, vem me questionar se eu também me entendo como um homem, e principalmente um homem cis. E eu falo, sim, eu sempre me entendi como um homem cis, porque inclusive, eu não lembro qual foi a drag, qual foi a pessoa de mídia, que falou assim, que quando era criança, pensava assim, vou pegar essa xícara, vou colocar essa xícara ali, mas não era apenas, vou pegar essa xícara, ó, tem até uma xícara aqui pra colocar de exemplo, vou pegar essa xícara, vou colocar essa xícara aqui. Quando a gente é criança e se entende como uma pessoa LGBT, ou tá começando a se entender como uma pessoa LGBT, é muito disso. Pega essa xícara como homem, movimenta ela como homem, coloca ela como homem, fala como homem, muito obrigado, dá de costas, não gesticula, deu certo, ninguém percebeu. É meio que isso que acontece na cabeça. Mesmo você tendo todos os atributos, entre aspas, do que uma pessoa consideraria como homem. O cabelo bem cortado, as roupinhas de homem, entre aspas. Eu tô aqui vestindo uma blusinha que ela tá cortando o meu umbigo. Que eu posso abaixar e aí ela vai estar... Ai, derrubei o café aqui. Que eu posso abaixar e ela vai estar aqui, mas o movimento dela geral é ficar mais ou menos na altura do umbigo. Se eu disser pra vocês que isso é uma blusa masculina, vocês vão acreditar? Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Se eu disser que isso é uma blusa feminina, vocês vão acreditar? Vão ter uns que vão dizer que sim, outros vão dizer que não, porque afinal de contas serviu muito bem no meu corpo e tudo mais, muito bem que eu digo, fez um desenho bom dentro do meu corpo. O que eu quero dizer em cima de tudo isso é que roupa é uma coisa que não faz muito sentido ser discutido dentro de gênero e expressão de gênero e tudo mais, porque essa peça na verdade é uma peça feminina, que é uma peça da minha mãe. Que eu olhei e falei, bonitinho, vou pegar pra mim. Assim como a minha mãe, que é uma mulher cis, hétero e tudo mais, ela usa muitas blusas minhas, porque ela gosta de roupas largas. Só que as minhas roupas estão dentro da seção masculina, entende? Que não faz muito sentido ela usar as minhas blusas, mas ela usa porque sim, porque ela não se importa com isso. Você não pega as minhas blusas de frio, você não pega as minhas camisetas, você não pega as minhas camisas e tudo mais. Ela, eu pego, mas é diferente. Não é. Não é, porque não importa, realmente não importa a roupa que você tá vestindo, porque você ser homem, ou ser mulher, ou ser qualquer outra coisa, que é o que eu disse agora de pouco sobre expressão de gênero, vai muito além de vestimenta, vai muito além de corte de cabelo, porque inclusive pelo fato de eu ter cabelão, muitas pessoas já vieram me perguntar se eu tinha vontade de transicionar, se eu queria ser uma pessoa trans, e eu sinceramente nunca tive vontade. Quando eu digo que eu uso uma blusa da minha mãe, é que eu realmente não me importo se a blusa é masculina ou feminina, porque em mim faz sentido, e eu gosto da blusa,
blusa. E pode ser que amanhã esse estilo não me faça o mínimo de sentido. E aí eu volto a usar a blusa que eu sempre uso sempre, que é tipo uma camiseta sem nenhum tipo de desenho específico ou sem nenhum tipo de recorte específico, porque é o estilo que eu gosto. E o que eu tô tentando dizer é que esse meu amigo, voltando lá no assunto de antes, que eu tô delirando, aí eu vou, explico o negócio, aí eu pego e volto, é desse jeito que funciona. Veio falar assim pra mim, cara, eu não consegui enfrentar as coisas que eu precisava enfrentar, porque a família cobrou que eu voltasse, e a mulher também. E quando eu falo voltar, eu falo, no caso, voltar da cidade onde a gente fazia faculdade. Eu e ele se formou no mesmo ano, que nem eu falei, eu sou um homem bi, mas ele é um homem cis, ele tem uma esposa e tudo mais. Só que, tipo, ele fala que ele não teve peito, não conseguiu peitar a situação e desenvolver a vida dele lá, que era onde ele tinha mais atuação, ele tinha mais amizades, ele tinha mais isso, mais aquilo outro. Eu não tive peito pra peitar a minha família há um ano atrás, pra dizer não, eu quero ficar aqui, porque eu queria ficar lá em Rio Claro. Era uma cidade onde a gente tava fazendo faculdade. E eu sinto que nesse momento eu não fui homem suficiente, porque o ser homem, pra mim, sempre foi muito mais do que apenas formas de falar, de agir, de se vestir, de corte de cabelo, a barba, estilo, realmente vai muito além disso, pra mim. E quando eu digo que eu não fui homem nesse momento, é porque eu deixei alguns amigos de lado, eu deixei meu namoro de lado até então, porque hoje em dia eu já não namoro mais, eu deixei a minha casa de lado, e aí quando eu tentei voltar um dia depois, a minha casa já não me aceitava mais de volta por causa dessa cagada que eu fiz. O meu namoro começou a desandar a partir daquele momento, eu fui embora e não soube peitar a minha família. E quando vocês podem até me perguntar, tipo, mas você tá falando em relação ao quê? É porque eu tinha entregue meu TCC e eu poderia ficar mais alguns meses lá naquela cidade recebendo as bolsas que eu recebia, e eu não dei conta de explicar pra minha família que não é porque eu entreguei o TCC que eu vou ficar instantaneamente sem serviço, sem receber bolsas, porque quando você está na universidade pública, você pode ter direito a receber algumas bolsas. Eu tinha bolsa de pesquisa e bolsa de permanência. Inclusive, falem sempre muito bem da permanência, porque se não fosse pela bolsa de permanência estudantil, eu provavelmente já teria saído do meu segundo ano de faculdade. Eu não teria concluído a minha faculdade e eu concluí por causa da permanência. Preservem a permanência. Mas o que eu tô tentando dizer é, eu não soube explicar, eu não soube peitar, eu não soube enfrentar pra continuar no lugar onde já estava. E isso fez com que umas 3 amizades muito fortes minhas simplesmente deixassem de existir. Alguns meses depois, eu perdi o meu namoro, porque me mudei e eu me sinto culpado por ter me mudado de volta pra cá e não ter conseguido voltar e ter me virado lá. E mais do que isso, eu me sinto culpado, inclusive, porque por eu estar distante, eu tinha uma oportunidade de serviço lá. Quando a pessoa descobriu que eu já não estava mais morando lá, porque tudo aconteceu como aconteceu, eu perdi essa oportunidade. E aí as outras oportunidades que foram surgindo lá, era sempre não, porque você não tá mais aqui. É não, porque você não tá mais aqui. É não, é não, é não, é não. Eu acho que durante um ano inteiro eu ouvi muito, muito, muito não. Mas eu ia fazer um mestrado acadêmico. Ele foi negado por causa de uma assinatura, que até hoje eu fico muito incrédulo por causa disso. Mas eu sinto que, mais uma vez, eu falhei como homem na questão de responsabilidade, porque eu deveria ter sido mais atento e ter feito a coisa de uma forma mais correta, porque estava tudo certo, estava tipo tudo perfeito, só que eu tinha uma assinatura errada em um dos documentos. E isso fez com que todo o meu processo seletivo fosse negado. E eu fiquei tipo, porra. Porque daí, se eu conseguisse o mestrado, eu voltaria instantaneamente. Eu não consegui. E aí eu fui me culpando, me culpando, me culpando, me culpando, me culpando, me culpando, me culpando. E eu sempre quis transferir essa culpa para outra pessoa, só que não tinha quem transferir a culpa. Então, parte do ser homem também é entender que tu é culpado pelas tuas próprias atitudes. Seja você ir embora ou ficar. Seja você continuar dentro de um relacionamento ou sair desse relacionamento. Seja você manter uma amizade ou desfazer essa amizade por si só. Eu lembro que anos atrás, uns 2 anos atrás, mais ou menos, eu tinha um trio. Sabe aqueles trio perfeito, que você vê os 3 juntos e os 3 juntos sempre dá muito certo? E deu muito certo durante um ano e pouco. Nós 3 juntos, éramos eu e outras 2 meninas. As 2 meninas brigaram entre si e eu meio que precisei tomar um lado em cima dessa briga. Sendo que eu não era o motivo da briga e eu muito menos fazia parte daquela briga. Eu apenas observei a briga entre as duas acontecendo e eu fiquei tipo, tomei um lado, tomei uma decisão de concordo mais com fulana do que com Beltrana, e isso fez com que essa amizade do lado de Beltrana se desfizesse. Só que foi muito bonito o fato de que, apesar de eu ter assumido a responsabilidade do lado de cá, falando que eu concordava mais com cá do que com lá, pouco tempo depois, a Beltrana veio me mandar mensagem, a gente saiu e
se encontrou, conversou olho no olho pra saber qual ia ser o direcionamento da nossa amizade e a gente entendeu que a gente de fato não ia conseguir ser amigo, porque além dessa situação que aconteceu, eu concordava muito, muito, muito mais com essa fulana do que com a Beltrana em cima de muitos assuntos. A Beltrana não tava muito afim de mudar em cima da nossa percepção. E hoje em dia, eu sou muito amigo ainda de fulana, mas Beltrana tá vivendo a vida dela, eu torço por ela, eu sei que ela torce por mim de volta, mas se não tivesse tido essa última conversa de vamos saber o que vai acontecer com a gente daqui pra frente, por causa desse grande problema que aconteceu, eu não sentiria nada por ela. Na verdade, eu sentiria desprezo, raiva, amargura, rancor. Eu não sinto nada disso por ela. Na verdade, eu verdadeiramente torço por ela e desejo só coisas boas pra ela. Enquanto pra essas amizades que eu disse que eu desfiz e as outras pessoas muito importantes pra mim acabou por se afastar e que não teve uma resolução dos problemas que existem até hoje, eu sinto muito mágoa, eu sinto muito rancor, eu sinto muito isso, muito aquilo, e não são... Nenhum dos sentimentos são bons. Não consigo desejar nada de bom pra nenhuma dessas pessoas. Mas ao mesmo tempo, eu sei o quanto eu me esforcei pra tentar resolver. Bati lá na porta, que eu mandava áudio, que eu ligava, que eu tentei de verdade e verdadeiramente resolver como um homem adulto, e as pessoas eram irredutíveis. Ou elas apenas não respondiam, ou elas apenas não queriam resolver os problemas, ou então elas apenas desapareciam. Via a mensagem, não falava nada. Ouvia o áudio e não respondia nada. Eu tenho 5 ou 6 situações que aconteceram do ano passado para esse, que é exatamente a mesma coisa. Acho que até mais do que 5 ou 6. Acho que dá para colocar umas 10, na verdade. De pessoas que eu tive um problema, eu tive um dilema, eu tentei resolver, porque eu não queria sentir coisas ruins para essa pessoa, eu apenas queria resolver a situação. Amigos, colegas de serviço e outras coisas mais, e a pessoa desapareceu. E pra mim isso é muito ruim, porque eu sinto que as coisas não estão resolvidas. E eu sinto que nunca vão estar. Já troquei ideia com muitos amigos, até mesmo com amigos psicólogos, que me falam assim: Juan, você entende que essas pessoas, elas não estão interessadas em resolver o dilema? Que é um dilema que você sabe que existe, que a pessoa também sabe que existe, mas ela não tá interessada em resolver? É numa dessa que eu sinto que a maturidade, de fato, ela é muito seletiva. Que a pessoa realmente... Eu entendo quando me dizem isso, que não há um interesse de se resolver situações quando esse tipo de atitude acontece. Só que me entristece, porque foram pessoas que foram muito importantes pra mim e que hoje em dia eu não consigo ver perto, eu não consigo desejar, igual a Beltrana que eu falei, eu não consigo desejar coisas boas, sucesso, alegrias e tudo mais. Eu não me pertence esses sentimentos bons. Mas eu sinto comigo mesmo que eu deveria parar de sentir coisas ruins, só que eu não consigo parar de sentir coisas ruins, porque inclusive, sinceramente, grande parte desses sentimentos ruins é o que me fazem continuar, é o que me fazem entender sobre amor próprio, entender sobre autoconsciência, entender sobre o quanto eu sou importante pra mim mesmo, e aquilo que acontece com as demais pessoas é um dilema das demais pessoas, pura e simplesmente. Elas vão conversar comigo ou não, é uma questão delas. Se elas vão se interessar por mim ou não, é uma questão delas. Se elas vão resolver um dilema, é uma questão delas. Porque a porta aberta para todas essas diversas pessoas sempre esteve. E agora eu tô chegando num ponto em que eu estou fechando essa porta para todas essas pessoas. Eu realmente já entendi, por parte da maioria dessas pessoas, que eu não vou resolver. Sinceramente, a questão principal do vídeo, que é o que é ser homem, eu acho que é arcar com as próprias responsabilidades. Eu sou filho de uma mãe solo, porque o meu pai abandonou minha mãe durante a gravidez dela. Ele admite isso pra mim, ele já admitiu isso pra mim. Eu e meu pai, em algum momento, tivemos uma relação e hoje em dia é uma relação inexistente. Eu faço parte desse grande número do IBGE de filhos de mãe solo e eu não consigo olhar pro meu pai como um homem. E eu não consigo olhar pra minha família paterna como pessoas que souberam educar sobre o que é ser um homem. Porque o meu pai é uma pessoa totalmente isenta de todas as responsabilidades possíveis. Eu sou o terceiro filho de 4 que foi abandonado, que foi largado porque ele não sabia ser pai, porque ele não queria estar com a família e tudo mais. E eu hoje tenho 24 anos e até hoje é uma questão que me perturba, que de vez em quando eu preciso trabalhar dentro de mim mesmo, sentar, meditar, olhar pra mim mesmo no espelho e falar: puta que pariu, você já tem 24 anos, já não é mais uma questão que você precisa pensar. Só que pensa. E eu sinto que eu vou pensar durante muito mais anos, se pá, até mesmo o final da minha vida. Mas também, o fato dele não ter arcado com as responsabilidades dele, me faz pensar que eu preciso ser responsável com as minhas próprias, porque eu de fato não quero ser nada parecido com ele. E quando eu vejo uma situação igual aconteceu a da Isa, de traição, de abandonar a mulher grávida e tudo mais, e quanto muitas outras pessoas pensam exatamente a mesma coisa, só que vocês continuam passando pano
para esse tipo de atitude. Vocês continuam passando pano pros seus amigos que fazem cagada. Vocês continuam passando pano em cima de traições, em cima de atitudes, porque ele é apenas um menino ainda. Ele é apenas um menino ainda. Maluco, se tu já passou de 18 anos, você já tem muito mais responsabilidade do que você tinha até seus 18. Desde 18 anos, é considerado aqui no Brasil como maior de idade, você tem responsabilidades. Eu falo isso, às vezes até mesmo pra mim. Às vezes eu esqueço, às vezes eu sinto que eu volto a me comportar como se eu tivesse 16, querendo beber, querendo ir em festinha, querendo fazer isso, aquilo, outro. São coisas que eu não necessariamente, por ter 24 anos, tenho que me isentar de ir, mas, tipo, eu não preciso agir como se eu tivesse 16, porque, na verdade, eu já tenho 24, e de 16 até 24, são 8 anos. São 8 anos. E em 8 anos aconteceu coisa pra caraca. Mudei de casa 2 vezes, mudei de emprego umas 5 vezes, já passou, não tem mais idade pra agir como tal. E às vezes eu realmente preciso olhar pra mim mesmo e falar, cara, eu realmente não tenho mais idade pra agir como tal. Tudo bem que a gente precisa, e sempre vai precisar, ter um pouco da criança interior, inclusive para ver beleza no mundo. Não pensar apenas em trabalho, obrigações, responsabilidades, isso, aquilo, outro. É essencial você ter essas coisas dentro de você ainda, para que você veja o mínimo de sentido na vida e o mínimo de beleza na vida. As coisas do Pokémon que eu tô fazendo hoje em dia, eu já disse no vídeo do Pokémon e continuo a dizer aqui para vocês, que é um retorno à minha criança, a melhor parte da minha criança. Era quando eu desenhava o Pokémon quando eu era criança e ficava imaginando como poderia ser o mundo com aquele Pokémon criado. E desde muito cedo, eu sempre gostei muito de desenho, desde muito cedo gostei muito de idealizar o mundo, desde muito cedo eu gostei muito de Pokémon, de animações e coisas do tipo. Não faz mal eu fazer os vídeos de Pokémon hoje em dia. Na verdade, eu estou vendo que muitas pessoas estão gostando. Mas faz mal eu agir como criança em relação às outras pessoas. E até mesmo em relação a mim mesmo. Me infantilizar, uma vez que eu já tenho a idade que eu tenho. Porque isso pode fazer mal tanto pra mim quanto para as pessoas que eu posso estar me relacionando. Seja de amizade, seja de trabalho, seja de qualquer coisa. E não dá mais pra agir como criança. Não dá mais pra agir como adolescente. Eu não quero ser um cara. Eu quero ser um homem. Esse é eu acho que o ponto principal. Pouco importa, de verdade, mesmo se tu veste tal coisa, se tu se relaciona com um determinado tipo de pessoa, se você tem o cabelo comprido ou curto, você fala grosso ou fino, pouco importa dos cachorros latindo. Pouco importa qualquer uma dessas coisas. Desde que você seja responsável em cima das suas atitudes, é a única coisa que vai importar. Realmente, pouco importa qualquer uma dessas coisas. A única coisa que você precisa é ser responsável consigo próprio e com as pessoas ao seu redor. E se você ainda não tem 18 anos e tá vendo esse vídeo e tá escutando eu escutar sobre o que é ser homem, essa questão de responsabilidade principalmente, até os 18 tá tudo bem você errar, tá tudo bem você agir como adolescente ou agir como criança, porque realmente pouco importa. Você não tem obrigações muito específicas. Eu não sei você, mas eu comecei a trabalhar já enquanto eu era adolescente. Eu tinha lá os meus 16 anos, eu já estava trabalhando no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que é um lugar onde você tem que agir com pessoas que estão sofrendo determinado tipo de violência. E eu já com 16 anos já fui ensinado que eu tinha que ter a responsabilidade em relação ao meu trabalho. Eu tinha que ter responsabilidade em relação à minha escola, porque senão eu não conseguiria fazer a faculdade que eu queria fazer. Então já nos meus 16, eu já fui meio que perdendo a minha adolescência e me forçando a pensar em responsabilidades e a forma certa de agir. Eu sinto que ano vai, ano vem, a gente vê, sei lá, tretas de internet, fofoca, brigas, isso, aquilo, outro. Você fala, mano, quantos anos essa pessoa tem? Porque eu brigava desse jeito quando eu tinha 14. Aí você vai conferir, a pessoa já tem 28, tem 32, tem 22, 21. Isso você faz quando você não tem responsabilidade. Quando você não respeita a pessoa com quem você tá conversando e muito menos se respeita. Porque a partir do momento que você levanta a voz e começa a acaba que você perde um respeito por si próprio. Não tô falando que você vai ser sempre isento disso, porque não vai, não vai. Eu mesmo tenho muita vontade de muita coisa, eu só não faço porque não é a atitude certa, não é o comportamento certo, não é o que eu quero ser e muito menos não é o que eu sou. No final das contas, é ser responsável. É ser responsável. Bardu!